Olá a todos, que Deus os abençoe de forma poderosa e abundante no dia de hoje. Eu sou o pastor Álvaro e tenho uma palavra de Deus para abençoar a sua vida no dia de hoje. Muito bem, pegue a sua Bíblia, o seu caderno de anotações e juntos pulemos para a santa palavra de Deus. Livro de Marcos, capítulo 11, a partir do verso 22. E Jesus respondendo disse-lhes: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Palavra do Senhor. Glória a Deus. Aleluias. Muito bem, amigos. Jesus, ele começa dizendo a que todos nós devamos ter fé em Deus. A tradução desse verso no original grego, a expressão é: tenha o mesmo tipo de fé de Deus. Nesta matéria eu quero falar sobre isto, sobre o mesmo tipo de fé de Deus. Que tipo de fé Deus tem e Deus se move? Vamos estudar sobre isso. Abra lá em Salmos capítulo 33, verso 6. Diz assim a palavra do Senhor: Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles, pelo espírito da sua boca. Ela junta as águas do mar como num montão, põe os abismos em tesouros. Tema toda a terra ao Senhor, temam-nos todos os moradores do mundo, porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Vai também em Hebreus capítulo 11, verso 3. Diz: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Vá agora em Gênesis, capítulo 1, verso 3. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Palavra do Senhor. Então, Jesus está fazendo um apelo aos homens, a que os homens tenham o mesmo tipo de fé de Deus. E o tipo de fé de Deus é o tipo de fé que nós falamos com a boca, o que nós cremos com o coração. Aquilo que nós cremos no coração, nós falamos com a boca. E quando falamos com a boca, nós externamos o que está dentro do nosso coração. Há um verso que Paulo fala em Coríntios, ele diz: nós cremos, por isso falamos. Falamos, por isso cremos. Em outras palavras, o homem que anda segundo a vontade de Deus, o homem cuja boca está alinhada à palavra de Deus, é aquele homem que se disciplinou, que se doutrinou, que foi discipulado na sua maneira de falar. Ele não fala como um homem que não tem Deus. Ele não fala como um homem que não tem esperança.
ele não fala como um homem que não crê que existe um Deus na terra. Não, ele fala como um crente. Um crente só fala aquilo que ele crê. Aquilo que ele não crê, ele não precisa falar. E este é um dos principais segredos do poder espiritual. Há muita gente buscando a Deus, mas sem poder espiritual nenhum. Por quê? Porque a sua boca fala coisas que o seu coração não crê. E ele persiste em falar coisas que o seu coração não crê. E ele fala como se aquilo fosse uma verdade, mas é uma mentira. E por ser uma mentira, sua vida vive uma farsa. E quando ele está a passar por uma situação de dificuldade nesta terra, e ele procura Deus, e ora a Deus, e jejua, e faz um sacrifício, mas nada de Deus ocorre. Por quê? Porque ele vem enganando o seu coração durante muito tempo, falando coisas que o seu coração não crê. Escuta esta palavra profética. Sua boca não fará nada acontecer a menos que o seu coração comece a crer. Jesus está dizendo: tende o mesmo tipo de fé de Deus. Tende o mesmo tipo de fé de Deus. Tenha o mesmo modo operandi de Deus. Porque Deus é Deus. Por que tudo que Deus fala acontece? Porque Deus só fala aquilo que Ele crê. Deus não fala aquilo que Ele sente. Deus não fala aquilo que ele vê com os olhos físicos. Deus fala aquilo que ele vê com os olhos do coração. Deus fala aquilo que ele crê. Nós lemos em Gênesis capítulo 1, verso 3, Deus entrando em cena e dizendo: haja luz. E a Bíblia diz que houve luz. Mas olha o estado real da terra. O estado real da terra era caos, era destruição, era tudo fora do lugar, era trevas. Mas Deus, quando falou, não falou o que ele viu, mas ele falou o que ele queria que acontecesse na terra. Aí está o segredo. Nós fomos desenhados não para falar o que estamos a ver com os nossos olhos físicos, mas nós fomos desenhados por Deus para criar sistemas, para estabelecer governos, para estabelecer reinos na terra por meio das nossas palavras. Que porrende, quindo, frando, couso, brendo, quipe, perro, cupolene, quintalana. Aleluias. Escuta, meu irmão, existem 4 tipos de fé. Ou vou colocar de outra maneira. Existem 4 dimensões de fé. Primeira, existe a dimensão da fé que é natural. Todo ser humano tem fé. Todo ser humano nasce com fé. Esta é uma fé natural. Pois bem, você acredita que vai chegar a noite, você vai dormir e haverá um outro dia, amanhã, e que o sol vai se levantar e vai brilhar. Isso é uma fé natural. Para quem está entrando em um avião, ele não vê o piloto na cabine, mas ele tem certeza que na cabine tem um piloto dirigindo o avião. Isto é uma fé natural. Segunda dimensão da fé é a fé mental, ou assentimento mental. Ou seja, o homem acredita que existe um Deus, acredita que a palavra de Deus é real, acredita que os testemunhos escritos na Bíblia de Deus operando na dimensão do homem, na terra, criando sinais, prodígios e maravilhas, ele acredita que é real.
ele acredita que é real até na vida dos outros, mas quando se trata da sua própria vida, ele não crê. Ele crê que a Bíblia é uma informação, Deus é real, mas na sua própria vida ele não crê. Isso é o assentamento mental. Eu creio que a palavra de Deus é a palavra de Deus, mas não passo daí, não saio da palavra para a prática. Só entro na teoria e fico no mundo das teorias. Eu nunca experimento Deus que está na palavra. Esta é a segunda dimensão da fé. Tem a terceira dimensão da fé. A terceira dimensão da fé não é para todos. A terceira dimensão da fé é para todos aqueles que já tiveram um confronto com Jesus, já se encontraram com Jesus, entregaram suas vidas a Jesus, converteram-se ao Evangelho de Jesus Cristo, receberam Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Fala lá em Romanos 12:3 que Deus repartiu uma medida de fé. Deus repartiu uma medida de fé. Vamos ler. Oh, glória a Deus. Canta riboseteniros. Romanos 12, capítulo 3, verso 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Deus repartiu uma medida de fé na vida de todos aqueles que se encontraram com Jesus. Eles têm uma certa medida de fé, a mesma medida da fé. E esta fé é a fé do coração. A fé do coração é a fé que Jesus trata em Marcos capítulo 11, versículo 22. Quando ele disse, tende fé em Deus, Jesus estava fazendo referência à fé do coração. O que é a fé do coração? A fé do coração é a fé do tipo de Deus. Deus só fala o que ele crê. E o que ele crê é o que ele fala. E esse é o modo de vida de Deus. Este é um ambiente em que Deus opera. Este é um ambiente em que Deus se move. Deus se move pela crença e Deus só fala aquilo que crê. Então Deus é poderoso. Ele detém um poder muito grande. Por quê? Porque ele não fala à toa. Tudo que ele fala é o que ele crê. É a fé do coração. A fé do coração é a fé que nos faz operar como deuses na terra. E a vontade de Jesus era essa. Por isso ele convidou-nos a todos nós a termos esse mesmo tipo de fé de Deus. Oh, aleluia. Ele disse, olha, se alguém disser a este monte, olha o ensinamento da fé do tipo de Deus. Se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê no que falou, tudo o que ele falou se cumprirá. Tudo o que ele falou se cumprirá. Se eu falar com o meu coração e não abrigar dúvida, crendo com o coração, falando com a boca, crendo com o coração, sem abrigar dúvida no coração, então aquilo que eu falei, eu verei a se cumprir. Glória a Deus. Este é um grande segredo, meu irmão e minha irmã. Este é um grande segredo. O segredo para liberar o poder de Deus está aí. Salomão falou, morte e vida estão no poder da língua. Morte e vida estão no poder da língua. Aquele que usá-la comerá do seu fruto. Você precisa entender que
na sua vida, Deus é como se Deus te desse um cheque em branco. O mundo da fé, do tipo de Deus, é o mundo das palavras. As palavras são importantíssimas. As palavras são substâncias vivas. As palavras, elas têm o poder de materialização. Palavras são poderosas. Palavras têm o poder de materialização. Palavras são espirituais. Palavras são mãos e são pernas. Palavras não são somente palavras. Palavras são condutores do poder de Deus. Palavras são importantes. Então, quando Deus construiu a minha vida e a tua vida, Ele nos deu um cheque em branco. Em outras palavras, Jesus falou em Marcos 9:23, se tu creres, tudo é possível para aquele que crê. Pois bem, se tu creres, tudo é possível para aquele que crê, é o cheque em branco que Deus depositou em nossas mãos. Você pode ser tudo o que você quiser. Você pode atrair na sua vida o que você quiser. Você pode construir o mundo que você quiser. Só depende das tuas palavras e da velocidade da crença do teu coração. Então Deus está dizendo assim, olha, se você quer ter uma vida boa, uma vida de paz, uma vida de sossego, o segredo é você construí-la por meio de palavras. Mas essas palavras não devem ser palavras ocas, somente. Essas palavras têm que ser palavras do coração. Em outras palavras, você tem que falar o que você crê. Você não pode falar o que você não crê. Nós vivemos em uma cultura que nos ensina a mentir toda hora, o tempo todo. Toda hora e o tempo todo. Imagina, expressão como esta. Poxa, quase morri de sede. Você nem estava nem 1% para morrer, mas você usa a expressão, quase morri de sede. Usar palavras como estas enganam o nosso coração. Roubam-nos o poder espiritual, roubam-nos a autoridade do Espírito. No mundo em que nós vivemos, é um mundo em que com palavras, nós fechamos acordos. Palavras, nós fechamos negócios. Com palavras, nós fazemos pactos. Pois a palavra traduzida para fé no grego é a palavra pistis. A palavra pistis significa crer no testemunho de outrem. Você vê, antigamente, quando os homens, no tempo antigo dos nossos pais, quando os homens iam fechar negócios, eles não precisavam de dinheiro visível, cash, pagar na hora. Não! Eles davam as suas palavras. Eram as suas palavras. Eles acertavam negócios com palavras. Vendiam propriedades com palavras. O homem era escravo das suas palavras. E as suas palavras seguiam aos homens. Escuta, é extremamente importante você e eu entendermos que para andarmos com Deus nessa terra, precisamos ser homens de palavras.
A mentira tem que ser arrancada do nosso coração. A mentira tem que ser expulsa do nosso coração. Tem que haver uma lavagem de mente e uma lavagem de coração. Ruba, rusque, berrenos, cuspe, peledros, perrida. Esta palavra aqui tem poder para transformar a tua vida. Se você acreditar nela e começar a praticar uma vida de bem falar, meu amigo e minha amiga, essa palavra é suficiente para transformar toda a sua vida, todo o seu quadro, para sempre, em nome do Senhor Jesus. Riborrende Cristo reque plaquetini quitonoura. Oh, glória, 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 glória a Deus. A Bíblia conta uma história de uma mulher que durante 12 anos estava sofrendo com uma hemorragia. Durante 12 anos, esta mulher, ela sangrava sem parar. Sangrava sem parar, sangrava sem parar, durante 12 anos. E a Bíblia conta a história de que esta mulher, ela gastou todos os seus haveres, os seus dinheiros. Gastou os seus dinheiros procurando médicos e mais médicos. Eu acredito que ela procurou a medicina natural da época e não teve sucesso. Procurou a medicina científica e também não teve sucesso. Ela teve que vender coisas, teve que vender casas, teve que vender roupas para pagar o seu problema de saúde e não teve sucesso. A Bíblia diz que essa mulher, ela tinha muitos haveres e ela foi gastando os seus haveres para encontrar a cura da sua enfermidade. Eu te pergunto, quem era essa mulher? Naquela época, as mulheres não tinham a liberdade que nós homens temos hoje em dia. Naquela época, as mulheres serviam para cuidar das suas casas, seus maridos e seus filhos. As mulheres naquela época tinham muitas privações. Quando a mulher entrasse no período menstrual, ela tinha que se separar da família, tinha que se separar de tudo e de todos, tinha que ir numa zona que eles estipularam, criaram para as pessoas impuras, ficar lá no máximo uma semana, de 5, 7 a 14 dias, até aquela fase sair. Agora imagina, durante 12 anos essa mulher derramava sangue, durante 12 anos essa mulher sangrava. Escuta, meu irmão e minha irmã, esse problema de saúde dessa mulher desestabilizou uma família toda. O problema de saúde dessa mulher destruiu a vida dessa mulher. Durante 12 anos ela foi afastada da sociedade, não podia fazer nada, não podia trabalhar, estudar, cuidar dos seus filhos, fazer a comida para sua família, não podia dar um abraço ao seu marido, nada. Durante 12 anos essa mulher já não tinha vida nenhuma. Durante 12 anos esta mulher foi lutando para encontrar a cura da sua enfermidade. Oh, que mulher de Deus! Esta é uma mulher da fé, esta é uma mulher de coragem. Ela correu atrás para encontrar cura, sem sucesso, mas ela não desistia de correr atrás, até o dia que ela ouviu falar de Jesus, ela ouviu a fama de Jesus, no lugar aonde só iam os impuros, no lugar aonde a sociedade não entrava, no lugar aonde tudo é parado. Ela ouviu falar de Jesus, ela ouviu que Jesus estava passando na área dela, na rua dela, no bairro dela. Ela tomou uma decisão de vida ou morte. Ela tomou uma decisão de vida ou morte. E ela falou, e o que ela falou, ela creu em seu coração. Ela falou consigo mesma: se eu tão somente tocar na orla do manto deste homem, sararei.
Oh, glória a Deus! Aquela palavra que ela falou com o coração, que ela creu com o coração, que ela liberou, ribarica sata, foi a mesma palavra que a capacitou, mesmo estando fraca, sem força, com aspecto de doente, uma moribunda, tomou a decisão de enfrentar a morte e ter com o Senhor da glória. Pois bem, ela deixou a sua casa, deixou o seu quarto, meteu uma roupa, marusso, lavou o rosto, porque dizia consigo mesma: se eu tocar na orla do manto deste homem, eu vou sarar. Se tudo aquilo que tenho ouvido acerca dele é real, se ele é Deus na terra, quando eu tocar na orla do seu manto, eu serei curada, completamente curada. Ela foi, meteu-se no meio da multidão, foi-se esforçando-se, deixou um, deixou outro, esforçou, chegou mais próximo do que ela podia. Então ela chegou onde o Senhor estava e tocou-lhe na borla do seu manto. E quando ela tocou na borda do seu manto, Jesus virou-se para a multidão e disse: quem me tocou? Alguém me tocou, porque de mim eu senti poder saiu, virtude saiu, alguém se conectou, alguém conectou-se ao poder e às palavras e o poder, com crença no coração. Há alguém que arrancou poder da fonte. E Pedro, os discípulos disseram: mas Senhor, a multidão te aperta, te oprime, e dizes que alguém te tocou. Oh, isso não faz sentido. O Senhor disse: faz todo sentido. Todos que estão aqui, que estão a me tocar querendo que eu tenha compaixão deles, mas há alguém que me tocou. Ele não queria a minha compaixão, ele tocou-me, ele demandou a sua cura. Oh, glória a Deus! E o Senhor ficou no meio observando o povo, e aquela mulher se aproximou e disse: sou eu, Senhor. E o Senhor olhou para ela e disse: mulher, a tua fé te curou, vá embora, você está curada, você está livre, você está liberta do seu mal, porque a tua fé te curou. Russo que perene. Você está entendendo, meu irmão? Você está entendendo, minha irmã? Kimborrequesiquetele. Mamborrequesiba. A fé do coração. A fé do coração. O tipo de fé de Deus, que é falar com a boca e crer com o coração, sem abrigar dúvida no coração, é o espírito da violência. A violência é fé violenta, é fé bruta. Rimarico soto. Deus não te abençoará porque quer. Você vai arrancar a bênção do próprio Deus. Riborequesete, no teu tempo. Oh, glória a Deus. Você vai arrancar o poder de Deus no teu tempo, a hora que você quer, o momento que você decidir. Esse é o tipo de fé que Deus quer que eu e você tenhamos. Esse tipo de fé. Oh, glória a Deus. Shimba, Icoro, Mento, Rico, Frende, Quito, Leto, Plano, Paronto, Skite, Pelidro, Parada, Kitoro, Brekete, Lamporina, Lampereno, Comporrize, Lerobrasco, Melecrido, Frantoridia, Mambolo Rossoto, Menterrechepreni, Kimbala Maruccia, Marucce Terne, Maruccio Prida, Maruccio Terne, Kimbala Sudra, Barradeiro, Barra Coproni, Quinta Lamantele, Rebabarro,
sotorode, biriquido, mantorobiana, quitorocoflore, barradero, 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 barradero. Oh, coloro brodi, siterico, manto ribia, kimbeleketele, macatalabanto, vocotolobonta. Oh, Pai, ajuda-nos a todos a falarmos o que cremos. Ajuda-nos a falarmos o que cremos e crermos no que falarmos. Oh, Moresi Katana, Pai, venha restaurar o poder da fé, o poder da palavra da fé. Venha levantar um grupo de pessoas que falam o que creem e creem no que falam, pois a tua palavra diz: vida, morte e vida estão no poder da língua. Aqueles que a amam comerão do seu fruto. Pai, levante um exército que fale em linha com a tua palavra, fale de acordo com a tua palavra. Homens que venham construir suas vidas usando palavras de fé. Reperecoplacania. Homens que venham mudar quadros falando palavras de fé. Perocoporene, Kimbalamasum, Dorequepende, Morrocosuta. Pai, eu te louvo e eu te agradeço no nome de Jesus Cristo por esta palavra. Tenho certeza que o Senhor abençoou a vida do teu povo, da família do teu povo, poderosamente, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Receba esta impactação, esta bênção, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.